Muito bem, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nesse momento orar, falar com Deus para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, obrigado por estarmos na Tua presença, Senhor, nesta noite maravilhosa, aonde vamos aprender, ó Pai, nesta escola de formação de líderes e obreiros da família missionária. Dá-nos a Tua graça, sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento espiritual e nos ensine em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos iniciar a aula falando sobre ética ministerial. Essa matéria é muito importante. Vocês precisam ficar atentos a esse ensino, porque isso aqui é o nosso comportamento. Os obreiros e as obreiras da família missionária têm que possuir o mesmo comportamento. Eu não posso chegar numa congregação e ver que os obreiros de lá e as obreiras têm um comportamento diferente dos obreiros da matriz e das obreiras da sede. Nós temos que ter o mesmo ensino e o mesmo padrão. Então diz assim: ética é a ciência que estuda o comportamento moral do homem com os que estão em sua volta. Comportamento moral. Presta atenção. A ética vai determinar o que é moral ou imoral diante de uma sociedade estabelecendo uma série de princípios fundamentais que muito contribuirão para o bom relacionamento do obreiro. Como podemos ver em nossos dias, a falta de ética por parte de muitos servos de Deus é muito grande, inclusive nos meios dos obreiros. Quando o Espírito Santo orientou a Paulo nos critérios da escolha dos candidatos ao presbitério, ele estava estabelecendo os critérios éticos e morais para tal função. Aí ele fala assim: homens, mulheres de boa reputação. Isso nos mostra como o candidato deveria ser visto pela sociedade. Então, reputação, boa reputação. O que significa? Diz assim: cheio do Espírito Santo, isso mostra que seu caráter deveria estar moldado pela pessoa do Espírito Santo. Isto é, como as pessoas me veem, como eu sou visto lá fora, como eu sou visto no meu trabalho, na faculdade, na escola, no curso, na vizinhança, na minha família. Como eu sou visto? Aí diz aqui: o apóstolo Paulo fala de Alexandre o latoeiro, que lhe causou muitos males, pois no ministério nem todos são iguais. O caráter de cada um é individual. Às vezes o indivíduo não faz por mal, ele apenas foi mal orientado, ou às vezes não estava preparado para exercer o cargo. Eu, como pastor de vocês, presidente, eu tenho recebido muitos obreiros e obreiras de outras denominações cheios de maus costumes, sem ética. Alguns eu tenho que tratar o caráter deles. Pessoas que não foram bem orientadas. Por isso que nessa Efladifam eu estou dando todas as aulas. Elas ficarão gravadas para vocês assistirem novamente a hora que vocês desejarem. E nunca falar que não foram orientados, ensinados e instruídos. E ainda estão tendo o privilégio de receber a instrução direto do pastor da igreja fundador. Então isso fica para a sua vida por gerações. Você vai passando um para o outro. Quando você vê um obreiro, uma obreira com comportamento errado, você pode falar: olha, nós não temos esse comportamento na família missionária. Olha, as obreiras aqui não se comportam assim não. Entendeu? Mas falando com carinho, com amor. E se porventura a pessoa continuar, você como um bom obreiro, uma boa obreira, você pode levar esse caso à liderança, para a liderança chamar essa pessoa para conversa, porque a reputação daquela pessoa está sendo mal vista. O comportamento dela não está sendo bem visto. Em negrito, logo, ética vem a ser um código de regras. Repitam, código de regras.
ou, fala, princípios morais que regem a conduta. Tá bom. Considerando-se corretas ou não nas ações dos homens. Então, na ética da ADFAM, nós vamos observar quem realmente está aprendendo ou não. Aí vocês vão começar a descobrir obreiros e obreiras da ADFAM que não tem esse comportamento. Fala, esse obreiro, ele parece que não aprendeu não. Essa obreira, eu acho que ela não está botando em prática o que foi ensinado não. Personalidade humana, o que é isso? É a característica total do comportamento do indivíduo. É o conjunto de traços físicos, fisiológicos, psíquicos e sociais. Esse comportamento possui uma característica total, que é a personalidade do indivíduo, e que não se confunde com a de ninguém mais. A família exerce influências na personalidade do indivíduo. Cada família tem hábitos e estruturas diferentes, podendo, e através deles, exerce influência sobre o indivíduo. Exemplo, cada família tem a sua influência com seus filhos, sim ou não? Por exemplo, tem famílias que os filhos ou os mais novos pedem bênção para os mais velhos, sim ou não? Bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó, bença tio, bença tia. Tem outras famílias que eles não pedem bênção, eles falam o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem outras que fazem o quê? Oi, opa, e aí, como é que vai? Tudo bem? Outro fala o quê? Fala aí, choque, e aí, compadre, como é que você está, irmão? Tem outros que nem falam nada. Então, a família pesa nessa área de formar a personalidade da criança, do pré e do adolescente. Porque depois que ele chega numa certa idade, já está formado. Aí ele tem que ser agora bem lapidado para ele poder mudar. Aí demora um pouco, né? Página 36. Segundo a sociologia, no homem existe duas naturezas, vamos ver? Primeira natureza, chamada de natureza biopsíquica, chamada natureza individual, trazida ao nascer, são as características físicas, fisiológicas e psíquicas. Para a ciência, só o recém-nascido não possui personalidade, uma vez que só tem a natureza biopsíquica. A criança não nasce com personalidade, mas com capacidade para desenvolvê-la e com alguns elementos que ficarão integrados na configuração geral. Isto é, foi o que eu acabei de falar. Alguns que chegam cheios de maus costumes, foi a criação que ele teve. Foi a cultura que ele recebeu da sua família. Foi a cultura do seu bairro. Foi a escola que ele participou. Foi a faculdade que ele esteve envolvido. Ele recebeu algo que formou nele um tipo de ética diferente. Formou nele um caráter diferente. Então nós temos que ficar em alerta. 2. Natureza social, adquirida à medida que o homem se integra na sociedade. Trata-se de um aprendizado cultural. O indivíduo aprende os aspectos da cultura e da sua sociedade, tais como linguagem, crença, objeto, arte, filosofia. A cultura está sempre se transformando, acrescentando sempre novos traços. As carruagens foram substituídas por automóveis. Essas duas naturezas se fundem, constituindo a pessoa humana, dando-lhe personalidade. Então, a natureza social, ela muda. Por exemplo, nós temos uma natureza social no interior, na roça. Nós temos uma natureza social nos grandes centros. Nós temos uma natureza social na Baixada Fluminense. Nós temos uma natureza social na Zona Sul, na alta sociedade. Nós temos uma natureza social adquirida pelos traços da família, as crenças. Tudo depende de onde aquela pessoa foi nascida e criada. Se ela nasceu num lar católico, a tendência daquela criança é ser o quê? Se ela nascer num lar violento, a tendência daquela criança é o quê? Se ela estiver numa casa que só xinga palavrões, a tendência. Se é uma pessoa que não respeita os mais velhos em casa, qual é a tendência?
não respeitar também na igreja. Então eu sempre aviso aos professores, aos obreiros e às obreiras, quando eles estão lidando com crianças e adolescentes e pré, não tocar neles nunca, não segurar na mão, não segurar no braço, não segurar na cabeça, nem tocar na criança. Só falar, não respeitou, procura os responsáveis, continua, leva o caso para o dirigente da igreja, conversar com os pais ou os avós ao qual essa criança está sendo criada. Porque se pegar na mão, no braço, a criança pode se debater e acontece o quê? Vai machucar, pode quebrar o braço, vai ficar roxo o braço, e você segurou, e não com maldade, e nem com força, mas a criança se debate. Evitem ficar segurando crianças no colo, ela pode cair do seu colo. Evite brincar com criança jogando para o alto, ela pode cair no chão. Você tem que lembrar que o cuidado é máximo. Então nós temos naturezas biopsíquica quando nascemos e a social. Eu não sei de como é que era o seu lar e como é que você conseguiu. O meu lar era muito violento, mas eu mudei. Parabéns. Na minha casa todo mundo bebia, eu não bebo. Parabéns. Na minha casa todo mundo xingava, eu não xingo. Parabéns. Na minha casa todo mundo era viciado, eu não sou. Parabéns também. Então existem coisas que mudam com o tempo também. Ok? Vamos lá. O obreiro e a ética ministerial agora. O amor e o respeito entre os obreiros deve ser o primeiro exemplo a ser recebido pelo rebanho do Senhor. Qual é o primeiro exemplo a ser recebido pelo rebanho do Senhor? Tá aí. O amor e o respeito. Vamos falar? O amor e o respeito. Guardem essa palavra, amor e respeito. O amor entre os ministros deve ser expresso na ajuda mútua, no desejo espontâneo e sincero de ver o progresso do seu colega de ministério. Amar o nosso companheiro é um mandamento do Senhor Jesus. O respeito entre os ministros manifesta-se na forma como cada um se refere ao outro e ao trabalho. Quanto ao julgamento das obras, compete ao Senhor. Então preste atenção. Por eu amar os meus irmãos, eu respeito ele. Por eu amar os meus irmãos, eu não vou cair em adultério com as minhas irmãs e com meus irmãos. Por eu amar os meus irmãos, eu não vou falar mal deles. Não vou fazer fofoca. Não vou inventar mentiras. Não vou pegar dinheiro emprestado e não pagar, eu vou pagar. Por eu amar os meus irmãos, eu vou levar mantimento, quilos para a igreja. Vou levar roupas boas para a igreja. Vou levar sapatos bons para a igreja. Por eu amar os meus irmãos, eu vou lavar o banheiro da igreja. Eu vou limpar a igreja. Eu vou limpar os bancos da igreja. Eu vou limpar os microfones da igreja. Por eu amar os meus irmãos, eu vou limpar o ventilador da igreja que está com poeira. Isso também é amor. E respeito. Agora, tonalidade de voz. O ministro deve moderar sua voz para que não agrida os ouvidos dos assistentes, e nem tão baixo que seja difícil de ouvi-lo. O obreiro deve sempre fazer exercícios de respiração para ajudar a manter a voz em ordem, principalmente se estiver pregando em campanha evangelística. Então presta atenção. Existem alguns obreiros que não têm educação quando vão falar, até para orar. Eu conheço obreiros que quando eles vão orar, eles oram gritando o tempo todo. Eu não sei como é que eles aguentam. Ele já começa Senhor meu Deus e meu Pai, meu Pai, eu estou aqui na tua presença. Eu falei, gente, essa garganta aí não vai demorar muito. As pessoas, exemplo, você está falando comigo, vamos lá, eu vou agora falar com Israel. Aí, Israel, como é que você está, pai? Como é que está a tua família? Como é que está lá a tua casa? O que você ia falar o que para mim? Não é, tio? O senhor está gritando comigo? Mas as pessoas estão falando com Deus assim. Sim ou não? Tonalidade de voz. Tonalidade de voz quando vai falar com o irmão. Não é? Aí, Rogério, como é que você está? Vai estar desempregado, como é que está a rua na tua casa? Como é que você está andando por lá? Está tudo bem lá na tua casa, Rogério? E aí, Rogério? Você entendeu alguma coisa? Mas por que a gente fala com Deus assim? É ou não é? Estou falando verdade ou mentira? Uma coisa é quando você tem intensidade na voz, quando você está
bem alegre, né? Aí você, meu Deus, na tua presença nós estamos, glória a Deus. Agora tem pessoa, meu Deus do céu, a gente fala assim, esse irmão, será que ele é surdo também? Não é? E tem uns que quando a gente está orando, eles falam tão alto, glorificando tão alto, que eu não consigo ouvir a oração do irmão. Eu quero saber o que a irmã Suelen está orando, para eu falar amém ou não amém. Mas eu não estou conseguindo ouvir. Ou então a pessoa, você está orando, o irmão do lado está orando junto com você, alto pra caramba. Então a gente tem que ter ética na voz, na tonalidade da voz. Agora, as pessoas que pregam muito, quando ele fala de trabalhar a respiração, né, e a garganta, você tem que ter cuidados, né? É uma pastilha. Antigamente eu pregava muito na rua, gritando, quando eu era evangelista, eu gritava muito na rua, muito. A minha voz é alta já, né? Pregava em trem, gritava muito em trem, em praça. Eu não usava muito caixa de som, então a minha voz ela já é alta por natureza. Eu fazia muito gargarejo, sabe de quê? Vinagre com sal. Pensa numa coisa que queimava. Chegava em casa, a garganta queimando, aí eu pegava vinagre, botava sal e queimava aquele negócio na garganta. É o que fazia sarava. Por exemplo, existem pessoas que, se não tomar cuidado, elas vão ter, sabe o que na garganta? Calo na garganta. Já viram falar de calo na garganta? Calo na garganta existe. Aí, viu? Então, as pessoas têm calo na garganta. Tem que tomar cuidado. Tem que usar um sprayzinho de própolis, né? Diz que é bom, mel com própolis, né? Mel, né? Então, cuidado. Você só deve falar alto quando necessita. Por exemplo, eu no trem, eu tinha que pregar muito alto. Na estação de trem, que eu pregava nas estações de trem, eu tinha que pregar alto. Ponto de ônibus, carro passando, né? Na terça-feira ou quarta, não sei, eu passei na praça de Ricardo de Albuquerque, onde eu pregava lá, naquela praça de Ricardo de Albuquerque, eu pregava no Gogó ali. Fui comprar pipoca, eu falei assim com quem estava comigo, preguei muito aqui, sozinho, gritando aqui nessa praça. Então a minha voz, por natureza, é tanto que eu não me preocupo se vão botar o microfone baixo ou alto para mim. Entendeu? Então você tem que guardar essa tonalidade da voz. Você é dirigente de oração? Tem microfone? Você está alegre? Glorifica. Você está entusiasmado? Exalta. Marlene, você está falando com alguém. Imagine você na fila do banco. Aí, mãe, mas a senhora vai pegar hoje 4 mil reais, né? E vou pegar esses 4 mil reais, vamos pagar a conta de luz, vamos comprar a pizza mais tarde. Tu vai fazer isso na fila? Então pronto, irmão. Tonalidade de voz. Quem é que tem essa mania? Fala, pentecostais. Muita ou pouca? Então, ó, tem um momento certo de gritar, sim ou não? Outra coisa, demônio, ele sai gritando ou ele sai na autoridade no nome de Jesus? Para o demônio sair, eu preciso falar assim, ó, sai, Satanás! Se eu não tiver autoridade, vai sair? Mas se você tiver autoridade, você vai olhar, em nome de Jesus, sai. Sai ou não sai? E muitas vezes você nem fala nada, só a presença de Deus na tua vida, o diabo já faz, sai. Entendemos? Não é que nós vamos ficar, nada disso. Nós vamos controlar a nossa tonalidade de voz. Tá bom? Vamos lá, virando a página 37. Aparência pessoal. Na antiga aliança, os sacerdotes vestiam-se muito bem. Sim ou não? Era roupa boa, irmão. Sabia disso? Ó, eram pedras preciosas no peito, urim e tumim. Eram pra vocês entenderem, era um chapéu com uma lâmina de ouro. Era roupa de linho fino que eles vestiam, tá? Eles tinham tipo aquelas romãzinhas que faz barulhinho na ponta, tá? Para poder se balançar e saber que estavam vivos. Eles se vestiam muito bem. Não é? E outra coisa, Deus se preocupava até
para não aparecer a nudez deles, eles usavam tipo um tipo de peça íntima, que eram calções por dentro. Porque se eles ficassem suados, não aparecesse as partes íntimas, eles usavam calção por dentro. Então Deus se preocupava com a aparência dos sacerdotes. Aí diz aqui, ainda que na nova aliança não haja referência direta ao traje do ministro, cremos que o zelo de Deus continua o mesmo. O ministro tem o dever de apresentar-se bem vestido em todas as ocasiões, sapato engraxado, barba feita, cabelo penteado e etc. Ou, pelo menos, se tem barba, a barba aparada, não é? O bigode aparado aqui assim, cortar o cabelo do nariz, cortar o cabelo da orelha, né? As irmãs pentear o cabelo, não ficar aquele cabelo embaraçado aqui assim, todo esparramado, né? Chegar aqui assim, igual aquela música antiga, como uma deusa, aquele cabelo esparramado, né? Então você tem que ter aparência, se preocupar com a sua roupa. A minha esposa, ela é minha fiscal, ela é minha fiscal das minhas roupas, né? Então você tem que se preocupar, porque o obreiro e a obreira, ele vira alvo de quê? De observação. Nossa, esse irmão está com a mesma camisa a semana toda. E outra coisa, você tem que tomar cuidado com a roupa rasgada. Roupa rasgada significa humildade? Significa o quê? Relaxado. Uma agulha e linha se costura, né? Aí diz mais, e sapato engraxado, mas eu não tenho graxa. Pano úmido, passa um paninho. E outra coisa que eu vou te falar, casca de banana. Você passa a casca de banana no sapato e dá um brilho que ele dá brilho. Quem sabia disso? Outra coisa, vela. Tu pega a vela, acende, coisa de quartel, hein? Passa a vela aqui assim, ó, e dá um brilho pra você ver só. Vai ficar bacana o teu sapato. Tênis. O que tem que fazer com tênis? Lavar, né? Lava o tênis. Vamos lá, aí diz mais aqui, ele é uma autoridade na comunidade onde vive, representa a igreja que serve, portanto a sua aparência pessoal tem que ter valor. A higiene pessoal é fundamental para evitar o quê? Mau odor e mau hálito. Por exemplo, sovaqueira é uma coisa boa de sentir? Então, querido, tá com mau cheiro? Desodorante, lava o sovaco. Não tem desodorante? Passa pinho-sol no sovaco. Tem que tirar o cheiro do sovaco, irmão, né? Tá com mau hálito? Bota um cravo na boca, pega a pasta de dente, fica já, né? Bebe café e dá mau cheiro na boca, bebe água para lavar a boca do café, né? Tem problema no estômago, né? Vai no médico, né? Tem uns que passa pantoprazol, meprazol, sei lá, né? Leite de magnésia, é tanto remédio aí. Eu não sou médico, não estou passando remédio para ninguém não. Então, tome cuidado com o seu cheiro. Sentiu que você vai falar, a pessoa faz assim, ó, tô com bafo. Senti que tô com bafo, entendeu? Eu já recebi, por exemplo, pessoas num gabinete pastoral, ali, quando era bem fechado, o cheiro terrível de fezes, né? E depois que a pessoa saiu, aí entrou alguém da tesouraria, o secretário falou, que isso? Abre essa porta logo, pelo amor de Deus. Liga o ventilador. Ficou empesteado de cheiro de banheiro de fezes, irmão. É sério. Então você tem que ter noção. Pergunta a alguém, fulano, tô com bafo? Tá não. Eu, de vez em quando eu vejo que o obreiro está muito fedorento, eu dou desodorante de presente. Olha um presente para tu aí. Para quê? Eu falo para ele, você está com sovaqueira, irmão. Você está com sovaqueira. Diz que passar limão com bicarbonato é bom, né? Passa limão com bicarbonato, né? Ah, mas é porque eu tenho um cabelo no sovaco. Vai, arranca o cabelo do sovaco, varão, né? Outra coisa, tem irmã que arranca, se depila, né? Outras ficam com aquele monte de cabelo no sovaco. Você que sabe, o sovaco é teu, agora tem que ficar com cheiro. Ninguém é obrigado. Imagine você na mesa de oração do lado, com 3 tipos de cheiro de manhã: bafo, sovaqueira, né? E cheiro de urina. Você vai gostar? Você vai sentir a presença de Deus? Tu vai sentir a presença de quê? Nossa, eu acho que o lixeiro passou na rua. Infelizmente. Outra coisa, chulé. Tem que lavar o sapato, bota o sapato no sol, lava a meia.
né? Eu, graças a Deus, eu não tenho problema de sovaqueira. Minha esposa está aí. O que só usa no sovaco, pastor? Nada, eu não tenho problema de odor no sovaco. Tenho não, pergunta ela. Eu não passo desodorante, aquele rolão, nada. Deus me agraciou de não ter mau cheiro no sovaco. Agora, quando eu era do quartel, pensa no homem que tinha chulé. Eu gastava muito talco. Era tanto talco no meu pé que o banheiro ficava empesteado de talco. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o cheiro. A roupa, ela fede com o tempo, só que você acostumou com o cheiro. O que fica na roupa? O suor que ressecou. É ou não é? A pessoa vai, fulano está com cheiro de suor seco. É ou não é? Né? Caspa, tem que se tratar. Né? Tira o excesso de pelos. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um problema muito de pelo em nariz e orelha. Eu, de vez em quando, a minha esposa corta, eu corto, uso aparelhinho. Quando eu vou no barbeiro, eu falo para ele, geral, barba, cabelo, bigode, nariz, orelha. Aí o cara até ri, entendeu? Então, tem que se cuidar. Aparência pessoal, cheiro. Se a pessoa está com as unhas todas cheias de sujeira dentro, ó. Agora vem já assim, né? Mas antigamente, como é que a gente servia a ceia? Ó. Cortava o pão assim, não era? Imagine você olhando para minha mão, cheio de coisinha preta na unha. E aqui assim, ó, e você... Aí de repente eu paro e faço assim, ó. Entendeu? Lembra como é que eu falava? Botou a mão no pão, faz o quê? O que a pessoa tinha mania de fazer antigamente? Pegava um pão grande e devolvia. Você, não, pega esse pão, tu botou a mão. É sério, irmão. Pegaram muito grande. Muito grande. Não pode, né? Mas agora já vem, né, o cálicezinho. Então, aparência pessoal, cheiro. Tomar banho é pecado? Tem gente que não gosta. Idoso tem que tomar banho, sim ou não? Ele é papai, mamãe, vovó, vovó, vai trazer para a igreja, dá um banhozinho, usa fralda geriátrica, bota a fraldinha nova, para não ter mau cheiro. O carro leva pessoas que têm problema com fraldas, né? Joga um cheirinho no carro também, tá? Odor, vamos lá. Ele deve banhar-se, aqui a gente ensina até tomar banho, tá vendo? Ele deve banhar-se diariamente, cortar o cabelo, cortar a unha, escovar dente, manter roupa limpa, bem passada, fazer barba, combinar com gosto suas roupas, manter o sapato engraçado. Aqui tinha um obreiro, ele era muito engraçado. Ele botava boot, calça jeans, terno quadriculado, camisa vermelha e gravata dessa largura e ainda o terno apertado. Eu olhava, chegou o senhorzinho Malta. E ele achava que estava bem, mas não combinava nada. Nós não somos vaidosos, mas a gente tem que ter noção de ridículo. Né? A minha filha, minha esposa briga muito comigo. Eu acho que eu estou bem. Ela fala, não está bem. Aí eu fico igual criança. Eu, caramba, vou ter que tirar essa roupa agora. Né? Então você tem que se olhar no espelho, mas também perguntar. Então nós temos que saber ter uma aparência pessoal boa, sim ou não? Aparência, o que Deus falou para o profeta Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o quê? Aparência. Eu vejo coração. Alguém aqui tem poder de ver coração? Nós só temos poder de ver o quê? Então pronto, você consegue discernir quem anda mal arrumado, sim ou não? Você consegue sentir cheiro de mau hálito, de bafo, de suvaqueira, de chulé, de roupa fedorenta, da pessoa descabelada, unha suja? É a mesma coisa, você pinta a unha, tá com as unhas descascadas? Então não pinta, não tem dinheiro para fazer mais unha, tira logo. As pessoas também falam, e essa irmã relaxada, já viu as unhas dela? É ou não é? Vai me dizer que você nunca viu uma irmã com as unhas todas descascadas. E você fala, nossa, que unha feia. Ou então vai para a cozinha, não bota uma touquinha, cai cabelo na comida. É ou não é? Tudo bem. O obreiro e sua linguagem.
O obreiro deve ter uma linguagem compatível com a palavra de Deus, a qual está clara na Bíblia como padrão para todos os cristãos, ministros ou não. A palavra de Deus condena a conversação torpe e vã. O obreiro que se dá o hábito de contar piada ou fato de sua vida ministerial, seu relacionamento com membros, com o objetivo de fazer gracejo ou até menosprezar irmãos, perde o respeito e a autoridade. No vocabulário do obreiro não deve haver gíria, palavras obscenas. Até mesmo durante a pregação e ensino devemos ter cuidado para não usar termos difíceis à compreensão dos ouvintes. O vocábulo deve ser de acordo com a assistência ou auditório. Nós não xingamos palavrões nenhum. Eu peço até para não falar aquelas palavras quando a pessoa está nervosa do que nós fazemos no vaso sanitário, né? Eu falo, essa palavra aí é muito baixa para um cristão. Fala não. Tá bom? Por exemplo, eu sei da história de uma igreja, de um obreiro que processou o pastor, porque ele falou no púlpito, que ele estava nervoso, eu acho, esse pastor, e ele falou que todo mundo era um monte de M. Aí um obreiro se ofendeu, levou para frente a situação, ele não foi para oração, não foi para o joelho, para Deus pesar a mão, né? O certo é a gente orar e falar, Deus, muda esse altar está contaminado. Que a gente vai para a oração, mas ele foi para a justiça condenou esse pastor. Eu lembro até hoje desse caso, a igreja pagou R$1.000 na época, isso eu estou falando de coisa aí de 25 anos atrás, quanto que valia R$1.000? Muito ou pouco? Entendeu? Então muito cuidado com palavras, tá? Cuidado com brincadeira de palavrão, cuidado com negócio de time, irmãos, a pessoa fica nervosa, negócio de Flamengo, Botafogo, Vasco, sei lá. Viu que a pessoa está nervosa? Para. Negócio de política, esquerda, direita, viu que está nervoso? Para. Encarnar que ele é gordo ou magro, não gostou? Para. Para com essas brincadeiras. O obreiro não é que ele vai andar o tempo todo assim, ó, Robocop. Não, ele é normal, mas ele só tem que ser exemplo, é ética. Nós estamos dando aula de quê? Fala, ética. Éticas, são éticas. No teu trabalho, começou uma conversa à toa na faculdade, no recreio, sai, meninas, com licença, rapazes, tem que sair. Ah, por quê? Não, essas conversas aí não me agradam não. Fala mesmo. Ela vai, irmãzinha. Fala, é isso aí, acertou, obrigado. Ou então, quando fala assim, tu é muito santo. Acertou, sou mesmo, né? Então, muito cuidado. Controle emocional. Na hora da raiva, marido e esposa, cuidado, nada de xingar, irmão. Tá brigando com a esposa, com o marido? Casais brigam, sim ou não? Discutem, sim ou não? Mas não pode xingar. O filho fez uma coisa errada, o pai vai xingar? O irmão brigou com outro irmão em casa, vai xingar? O vizinho lançou desaforo, tu vai falar a mesma coisa? Não. Briga de trânsito, também não. O cara te deu uma fechada, fala, Deus te abençoe, Senhor, obrigado pelo livramento. É assim, o cara está buzinando, sai para ele passar. O cara está acelerando atrás de você, sai para ele passar. Não brigue, não discuta, tá bom? Gestos, a fala também envolve gestos. O obreiro deve ter cuidado para não exagerar nos gestos ao falar. Por exemplo, eu já vi casos de obreiro não ter vigilância em gestos com as mãos. Olha aqui para minhas mãos, né? Tem sinais com os dedos que é palavrão, sim ou não? Tem sinais com os dedos que é um gesto obsceno. Por exemplo, uma vez um irmão pregando, ele tinha mania e ele fez um gesto do órgão genital da mulher. E o pessoal, só esse irmão está fazendo esse gesto aí, ó. Entendeu? Existem gestos com os dedos que você está insinuando sexo, sim ou não? Existe. Então, muito cuidado. É por isso que o obreiro, quando ele está pregando, a obreira está cantando, ela tem que controlar os seus gestos. Porque muitas vezes ela pode estar muito emocionada, né? Aí de repente fala uma coisa e sem querer faz assim. Aí a diaconisa Carol, apontou para mim, nada a ver. Mas é porque ele estava fazendo gestos. E olhou para mim quando falou aquilo. Será que é para mim aquele negócio? Entendeu? Página 38.
o obreiro e a faixa etária da idade. Na execução de serviço que requer esforço físico, não permitir que o obreiro mais velho faça serviço. A falta de lugar para sentar sempre priorizar os de mais idade. Aqui, por exemplo, o Doda, ele foi porteiro há muitos anos. O Doda, quem conhece o obreiro Doda? Quando eu vi que ele já estava fraquinho das pernas, o que eu fiz? Ele não gostou. Mas eu falei, Doda, eu não quero que você seja porteiro mais não. Está na hora de você sentar um pouquinho. Não, mas eu aguento. Ele também gostava de pegar peso. Por exemplo, o Ney, tem 66 anos, o Ney, gosta de pegar saco de cimento, o Ney. Você já fez muito mutirão, tá bom, tá, meu filho? Obrigado. E se você pedir para ele pegar 300 sacos, ele vai pegar, irmão. Vocês sabem que ele pega, né? Então lembra que ele é de idade. Olhe para os idosos. Manda o idoso sentar. Eles não gostam. Por exemplo, tem idosa que se você for dar a mão para ela descer a escada, ela faz o quê? Rejeita e te dá um tapa. Quero ajuda não. Não, não. Mas aí onde eles caem, quebra o fêmur, se machuca, quebra o braço. E prejudica quem depois, além deles? A família. Família toda envolvida agora. Vai ter que ficar no hospital, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que dar banho em casa. Pronto. Tudo por quê? Por causa da teimosia do idoso, sim ou não? Então, cuidado com os idosos. Compromisso com a palavra. O obreiro tem um compromisso inalienável com a verdade. A Bíblia recomenda que o servo de Deus tenha uma só palavra. Muitas pessoas se escandalizam ou rejeitam o evangelho porque fizeram trato com o obreiro e depois eles se negaram a cumprir. Presta atenção. Nunca, repitam nunca, mintam para se dar bem. Ah, eu vou mentir para ser aposentado. Eu vou mentir para ganhar essa causa da justiça. Eu vou mentir que eu fazia isso lá no meu, que o advogado ou advogada, seja lá quem for, falou para eu fazer. Não façam isso. Isso não é coisa de homem de Deus. Se você tiver que ganhar alguma coisa, tu vai ganhar. Se não tiver ganhando, vai ganhar e pronto, final. Ou errou? Fala, estou errado. Por exemplo, uma vez eu estava com muita pressa para ir para a Vila Velha, fazer uma reunião lá na igreja da Vila Velha, em Vitória, Espírito Santo. Muito atrasado, muito. Estava só eu e Deus. Eu fiz consciente. Estava em engarrafamento, eu entrei para o acostamento. Aí eu fiz isso no acostamento. Pode andar no acostamento? Sim ou não? Quando eu andei 300 metros, quem estava aqui assim paradinho? Polícia Rodoviária Federal. Quando eu passei, eu falei, ih, já era. Aí ele vieram, encostei, já peguei a carteira de motor de documento. Falei nada, ele tirou foto. Cuidado, senhor. Tá bom. A multa veio, paguei R$600, nunca mais andei em acostamento. Mas eu estava errado. Eu vou falar o que para ele? Não, que eu sou militar também. Está errado, irmão. Está errado, já era. Outra coisa, pediu emprestado, falou o dia que vai pagar, o que você tem que fazer? Se você tiver um problema, tu vai ficar quieto ou vai falar com a pessoa o que houve? Tem que ir lá conversar. Por que eu não gosto de emprestar cartão para ninguém? Por causa dessas coisas. As pessoas deixam vencer, no dia que vai vencer no trânsito, fala, ô fulano, dinheiro. Ah, o que aconteceu? Olha, você me fala no dia. Como é que eu vou arrumar esse dinheiro agora? Falta de palavra. Pegou roupa emprestada, devolve. Falou que vai ajudar no mutirão, venha. Falou que vai ajudar no café da manhã, venha. Falou que vai ajudar na limpeza da igreja, venha. Falou que vai estar no evangelismo, vá. Falou que vai viajar, viaje. Deu nome para ir para o hotel fazenda, vá. Teve problemas? Se antecipe e fale. A gente pode ter problema da noite para o dia, sim ou não? Pode. Mas você tem que falar. Enquanto você não fala, a pessoa está achando que você vai pagar, que você vai viajar, que você vai ajudar, que você vai fazer. Sim ou não? É por isso que muitas vezes as pessoas não me entendem. Quando eu vou lá aí eu falo, você esperou eu cobrar você? Você esperou chamar sua atenção para falar que estava passando mal. Entendeu, irmão? Por exemplo, você está convocado a estar na aula ou numa reunião. Aí você não veio. Na mente do pastor, o que está passando na mente do professor ou do pastor? Que você faltou. Sim ou não? Faltou. Mas você estava doente. Qual é a sua missão? Deixa eu mandar aqui, pastor, não compareci que eu estava muito mal, ora por mim. Você não pode falar, você não pode escrever, mas alguém pode. Sim ou não? Mas você não faz. Aí o pastor vai lá, irmão, tu faltou a aula, rapaz, que negócio é esse? Que coisa estranha, você vive faltando aula, se atrasando. Aí pronto, a pessoa fica como? Fala, chateado. Mas a culpa é do pastor ou da pessoa? É da pessoa que não se antecipou. O obreiro, a obreira tem que se antecipar ao seu líder, ao seu dirigente, ao seu pastor. A sua líder. Se antecipem. Tá bom? Vamos lá.
O obreiro e o relacionamento com os colegas de ministeriais. Em todas as profissões organizadas existe um código de ética em que os agregados de uma classe profissional, médico, advogado e outros, pelo menos devem respeitar o código de ética que tem por finalidade estabelecer o bom relacionamento destes profissionais. Da mesma forma acontece no exercício pastoral. Encontramos um código de ética mais excelente e perfeito. Qual é? Fala, Bíblia Sagrada. Primeiro código de ética, letra A, nunca pagar o mal por mal. Judas Iscariotes, quando este o traiu, Jesus limitou-se a dizer apenas, amigo, aqui vieste. Outro evangelista relata, Judas com um beijo trai o filho do homem? A maneira humilde e sublime de Jesus certamente corroeu a consciência de Judas. Então atenção, não é porque falou mal de você que você vai falar mal da pessoa. Não é porque a pessoa te desrespeitou, você vai desrespeitar. Não é porque a pessoa não veio no culto das irmãs que você não vai no culto dos jovens ou dos irmãos. Não é porque a pessoa não te ajudou a fazer o café que você não vai ajudar a fazer o café. Não é porque a pessoa não veio ajudar a limpar a igreja que você não vai ajudar a limpar a igreja depois. Nós estamos aqui para quem? Para Deus. Tudo que nós fazemos é para quem? Se as pessoas vêm ou não, eu vou ficar chateado por isso? Eu estou fazendo para o meu Senhor. Guardem isso. Nunca pague mal por mal. Nunca bateu, levou. Todo cristão, ele leva desaforo para casa. Essa que é a verdade. E o que ele faz em casa? Vai orar para jogar fora. Ah, não leva desaforo para casa, tu não é crente. Bateu um lado da face, oferece o outro. Ah, eu puxei vovó. Ah, eu puxei meu pai, eu puxei meu irmão. Mas eles são crentes? Acho que não. Então, muito cuidado. Outro código de ética, vamos lá. Segundo, nunca se engrandecer com sua chamada diante dos outros obreiros, tais como, sou o melhor. Siga o exemplo de Paulo, submetendo-se às autoridades apostólicas da sua época. Não existe esse negócio de falar assim, ah, irmão, se eu não vou, se eu não for, não vai acontecer. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não estiver lá, ninguém está. Das duas, ou você não preparou ninguém, ou você não ensinou ninguém, ou você se acha a última garrafa de água do deserto. Pode ser assim um cristão obreiro e obreira? Todos nós somos substituídos, sim ou não? Eu botei lá no grupo dos obreiros, pouco tempo agora, até o Bispo Macedo falando o quê? Ah, porque o pastor não sei o que lá, ué, não quer mais? Deus vai botar outro no teu lugar. Não foi isso que ele falou? E bota, sim ou não? Bota, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. C. Não ousamos levantar a voz, contar nossos colegas ministeriais, seja superiores ou inferiores, mesmo sabendo que estes rasgaram suas vestes contra a ordenança da lei. Saber respeitar um ungido mesmo que fale. Nunca fale com ninguém gritando. Quando a pessoa grita, ela está com falta de quê? Fala, falta de controle emocional. De novo, falta de controle emocional. Todo obreiro ou líder que grita muito quando está falando, ele está descontrolado. Pode estar até com problema psíquico. D. Devemos olhar o que o obreiro produziu de bom, em prol do reino, não somente as fraquezas. Jesus deu bom testemunho de João Batista quando ele passou a pior crise ministerial. Hoje, se a pessoa erra, as pessoas querem jogar no inferno. Se as pessoas falham, quer tacar pedra. Errou, quer se recuperar, vamos fazer o quê? Ajudar. Pediu perdão? Dê. Errou, caiu de novo, quer levantar? Ajude. Façam isso. Não mande ninguém para o inferno. Primeiro que ninguém tem essa autoridade, mas os nossos atos fazem com que as pessoas desistam de ser cristã. Nunca fazer crítica diante da igreja ou dos seus outros colegas. Não façam críticas aqui. Na mesa do café da manhã, na hora que está andando pela rua evangelizando, quando alguém te procurar para falar mal de alguém, fala, pera aí que eu vou chamar o irmão aqui. Não. Você falou mal do Israel para mim, eu vou chamar o Israel para você falar para ele. Você me envolveu no teu assunto. Aquela pessoa nunca mais vai te chamar para falar mal de alguém, vai. Letra F. Não praticar o proselitismo na igreja de colegas. É intento, zelo, empenho de impor uma ideia ou crença. Isto é, não faça... Por exemplo, a Adfam é uma igreja, sim ou não? As outras igrejas têm seus costumes. Não leve o costume daqui para lá. E nem traga o costume da igreja que você vem para cá. Só se for bom e o pastor querer e aceitar, o líder querer, o dirigente, a dirigente querer e aceitar. Não aceitar convite para realizar casamento, cerimônia, fúnebre, formatura, evangelizar dentro de campo de atuação do colega sem antes consultá-lo. Receber sua aprovação pessoal. Por exemplo, eu fui fazer um enterro agora. Aliás, eu fui para um culto fúnebre. Só que eu falei assim quando eu cheguei. Eu sei que a sua família tem pastores. Eu vou aguardar. Tá bom?
Não, sua família tem pastores. Se eles não chegarem até a hora tal, você pergunta os presentes se eles autorizam eu dirigir o culto fúnebre. Quando deu a hora, não chegou ninguém. Eu falei, fulano, vê se a família quer. Aí foi lá, pode fazer, pastor. Aí eu fiz, os pastores da família chegaram faltando 10 minutos já para o coveiro fechar o caixão. Isso é ética. Tá bom? Me chamaram para fazer um casamento na igreja tal. O pastor de lá sabe? O pastor de lá autorizou? Eu vou chamar um pastor para fazer o casamento aqui da minha família. Já perguntou ao pastor da igreja se ele autoriza? Isso é ética, tá bom? Outra, não aceitar membro disciplinado. É o que mais acontece hoje, sim ou não? As pessoas são disciplinadas na igreja, ficam chateadas, eles fazem o quê? Vem para outra igreja, aí não traz carta nenhuma. O pastor não sabe de nada, aceita a pessoa disciplinada. Qual é o certo, dirigente? Ligar para outra igreja. Perguntar se tem carta. Fazer contato com a outra igreja. Averiguar como é que está a situação daquela pessoa. Você pode estar recebendo algum adúltero, fornicador, estelionatário, ladrão, bandido, viciado, tá? Fofoqueiro, fofoqueira, maldizente, briguento. Então é bom entrar em contato com a outra igreja. Nunca deixe de fazer isso. Outra, não aceitar qualquer vantagem financeira. Isto é, nada de aceitar dinheiro ilícito. Você vai pregar numa igreja, você precisa de dinheiro? Não precisa? Para que você está aceitando? Quantas vezes eu falo assim, não quero dinheiro nem para combustível. Porque eu sou soberbo? Não. Deus me deu para eu botar combustível, para que eu quero dinheiro da igreja? Uma vez um pastor forçou, aí eu olhei, assim, ele estava na campanha do ar-condicionado. Tá bom, então me dá. Eu lembro até hoje quanto que foi, R$200. Dá um envelope aí. Campanha do ar-condicionado. Que bênção, muito obrigado. Você não tem que cobrar nada, não tem tabela. Quer dar uma oferta para alguém? Dê o valor que você desejar. Quer dar o dinheiro do pedágio? Tudo bem. Quer dar o combustível? Tudo bem. Agora nada de negócio de 5 mil, 40 minutos de pregação, 15 mil para cantar 6 hinos, 10 mil, para com isso, irmão. A igreja tem que acabar com essas coisas. Olha lá. Mostrar altivo aos demais, a ponto de não receber conselho de obreiro mais experiente. Ouvir conselho é bom. Quem não escuta conselho, no final pode ouvir o quê? Coitado. Eu bem que falei. Escuta os experientes. Você vai avaliar, tá bom? Outra, não discordar publicamente do colega de ministério, a ponto de membro se escandalizar. Falta de elegância e amor cristão entre obreiro produz não somente acirrada discussão no seio da igreja, como raiz de amargura, reunião de obreiro, começar a brigar, discutir, não, isso aí que o irmão está falando não tem nada a ver, não, eu sou contra, não, a irmã foi disciplinada, aí fica aquele monte de gente na porta da igreja, abraçando o disciplinado, tadinha da irmã, sabe nem o que ela fez, está tomando partido errado. Sabe como é que eu faço com o disciplinado? Eu faço igual o apóstolo Paulo.